pavilhão eu devo muito à Dona Janete. A Dona Janete, quando eu comecei a dar aula aqui em Santo Amaro, ela falou que a gente tinha que ter uma identificação, que todas as pessoas tinham que saber que a gente tinha um escritório, onde eu poderia receber um proprietário, onde eu poderia receber os meus cavalos e ter um pouquinho a minha característica. Então ela acabou comprando esse pavilhão. No momento naquele momento ela montava, então ela usava com 4 cavalos para ela e o resto do pavilhão eu usava com os meus cavalos de prova. E aí hoje em dia ela parou de montar e aí eu tenho usado o pavilhão todo aí, mas fica aí para mim e para ela essa eterna gratidão pelo que ela fez por mim. Hoje que eu vejo dos meus cavalos aqui, os principais cavalos que eu tenho hoje, o principal cavalo é ele, o Azrael, já está com 14 anos, que eu uso aí em bastante competições. Depois tenho a Tindara J-Man e o Cornet d'Or, que são 2 cavalos que estão chegando nas provas mais importantes aí agora. Depois eu tenho a Sofia e o Casileiro e uma outra égua que chama Carbela, que são esses 3 cavalos aí que são mais jovens, que eu acredito muito que vão estar chegando. E recentemente aí agora com o mais novo que a gente adquiriu, é o Onyx, que tem 4 anos, vai fechar 4 anos, ele passou um período aqui agora, mas ele, como é garanhão e tudo, a gente está tirando o sêmen para a estação de monta aí, para ele poder estar fazendo a parte reprodutiva dele. Meu pavilhão aqui funciona da seguinte forma: eu tenho 4 tratadores aqui que eu posso dizer são muito bons, trabalham comigo há um bom tempo e cada um tem um pouquinho a sua função. Então, às 6h30 da manhã o Robson chega muito cedo aqui no clube, trata os cavalos, já aproveita alguns cavalos ali que a gente tem o hábito de soltar no piquete na parte da manhã, já vai para o piquete logo cedo, depois volta e vai para trabalhar. E a gente tem também o Anderson, o Dida e o Léo. Então a gente tem uma equipe de 4 aqui. É o que eu falo, o Léo é o que mais viaja comigo nos concursos. Os outros vão fazendo um pouquinho de rodízio do concurso. Mas é o que eu falo, é tão importante o tratador que fique em casa, cuidando dos cavalos que vão para a próxima prova, como quem está na prova com a gente. Então acho que assim, é uma forma que eu consegui fazer com eles aqui, de uma forma que eu acho que ficou bom e que agrada a eles, a mim e aos nossos cavalos, que é o mais importante. Bom, eu tenho dentro do meu pavilhão, eu tenho uma selaria. Lá a gente guarda todos os materiais, tanto os materiais de trabalho do dia a dia, quanto o material de prova. Então eu tenho as minhas celas, eu não tenho muita frescura de usar a cela no dia a dia não, eu uso elas mesmo, porque eu acho que elas dão um conforto tanto para mim quanto para o cavalo, e eu acho que é importante. Então o material da Prestige que eu uso, mais uma vez, é um material muito bom aí, como que eu super indico aí para as pessoas. Dentro da minha selaria eu tenho muitos bridões ali, e aí tenho ali, vou dizer que eu tenho bridão da época do meu pai ainda, bridões que ele usou na época dele, e hoje em dia alguns bridões modernos que saem a gente acaba comprando também para conseguir chegar no objetivo, mas é um dos grandes xodós que eu tenho, a minha selaria, meu material de trabalho, é uma coisa bem importante da gente ter em ordem ali. Embora meu pai tenha usado a Hermès durante muitos anos, eu tive a procura de um representante da Prestige, ele me procurou, me fez uma forma de patrocínio e eu aceitei, e hoje eu acredito ser uma sela muito boa, estou muito satisfeito com o material da Prestige. Hoje inclusive faço a representação do material no Brasil, para quando as pessoas quiserem comprar, a gente tem material para vender também. Então eu só tenho a agradecer a Prestige aí por tudo que a gente tem feito de parceria e de patrocínio. Bom, eu trabalho aqui no Clube Hípico de Santo Amaro e na Sociedade Hípica Paulista, e às vezes presto assessoria em alguns outros lugares no interior ou até fora de São Paulo. Mas os meus cavalos principais ficam no Clube Hípico de Santo Amaro, e as aulas eu chego aqui no clube por volta de umas 7h30 da manhã e começo a montar um pouco meus cavalos, e às vezes algumas aulas durante o dia aí também. Então a parte da tarde normalmente é onde tem mais alunos,
Então a parte da manhã a gente acaba usando um pouquinho para o treinamento dos nossos cavalos. Bom, o Aras Agroman hoje eu acho que é o maior criador que tem no Brasil. O Agroman já cria há 30 anos que eles criam cavalo de salto e tudo. Então eles estão aí no mercado há muito tempo. Meu pai chegou a trabalhar lá na época que eu tinha uns 15 anos de idade. Eu por aí também estava lá montando um pouco junto com ele. Depois que aconteceu o falecimento do meu pai, eu voltei a trabalhar para o Agroman de novo, de uma nova fase. Então eu trabalho hoje para o Agroman já direto comigo mesmo há 20 anos, mas se a gente for botar todos os tempos aí, eu acho que são quase 28 anos aí da época do meu pai para minha. Então só agradecer ao Aras Agroman. Eu acho que hoje é um dos maiores criadores aí. Cada ano que passa eles estão criando mais, com mais qualidade. Então o hipismo acho que deve muito a eles pela quantidade de cavalo que eles fornecem aqui para a gente poder estar trabalhando. O long neck foi um dos primeiros cavalos que eu tive meus assim na carreira, como cavalo de concurso meu, de poder fazer carreira, né? O long neck foi um cavalo que no início muitas vezes ele encantava e outras vezes ele decepcionava. Mas eu nunca desisti dele, sempre fui insistente, fiquei ali, bati firme ali, continuei treinando ele, fazendo. E aí ele é uma grande marca minha, né? Eu acho que hoje era um cavalo muito veloz, então me fez com isso me tornar um cavaleiro rápido. Então devo muito a ele. E hoje ele está lá com a sua aposentadoria lá no Aras Feroleto, junto de outros cavalos que tem lá aposentado, e só tenho a agradecer ao Feroleto, ao carinho e o tratamento que eles dão para ele lá. Função. O Azrael foi comprado no leilão em Campos do Jordão, um concurso que chamava Polana. E durante esse concurso eles faziam um leilão e eu cheguei lá quando chegou o material do leilão, eu olhei os cavalos do leilão, eu bati o olho nele, eu me encantei com ele ali. E esse meu amigo também comentou comigo: puta, eu gostei de um cavalo lá, Zelão. Qual? Eu falei: puta, é esse. Era o mesmo cavalo. Ele virou pra mim e falou assim: vai lá e compra o cavalo. Eu falei: mas do quanto? Vai lá e compra, vê lá o que for sair, compra o cavalo, faz o que tiver que fazer, traz ele pra gente. Aí quando entrou no leilão lá, eu peguei o cara que estava lá, o pisteiro que estava, falei para ele: ó, tem interesse num lote aí, por favor, você fica atento aí que eu vou dar um lance nele. Aí logo que ele entrou, eu dei um lance ali de início, ali só para começar, e depois eu fiquei analisando um pouco o leilão, foi um pouquinho ali, os lances foram subindo. Em algum momento eu achei que era oportuno dar um lance um pouquinho mais agressivo. Eu dei um lance um pouquinho mais agressivo, ficou um pouquinho em silêncio no momento. Aí logo depois um rapaz veio e deu um lance ali. Aí deu um lance dali, um lance daqui, eu falei: puta, eu acho que eu tenho que dar mais um agressivo. Aí nisso eu mandei 2 vezes o lance ali que podia dar. E aí as pessoas ficaram tudo meio quietas, eu estava no fundo do salão lá, ninguém sabia que era eu que estava dando o lance. E acabou sendo o lance decisivo ali do leilão. E tivemos a sorte de ter ele aqui até hoje com a gente. O Azrael, na doma dele, quem fez a doma dele foi o André Luiz. O André Luiz era um rapaz que trabalhou com meu pai durante um tempo, confiava muito nele, e aí ele acabou fazendo a doma dele dali dos 4 anos, até os 4 anos, e aí ele me entregou o cavalo. Aí eu trouxe o cavalo para a hípica. No momento que ele veio para cá, ele sempre pareceu ter boa aptidão para o salto e tudo, então a gente não ficava saltando ele toda hora, não tinha necessidade de ficar fazendo muita coisa com ele. Ele era um cavalo que aprendia muito bem as coisas. Levei ele bem no banho-maria até os 7 anos de idade. E aí com 7 anos é que eu comecei a sair com ele um pouquinho para as provas ali e competir com ele para fora. O Azrael é um cavalo de competição, um cavalo que ele sabe quando você está na beira da pista para entrar, parece que ele está observando o cavalo que está lá dentro saltar, aquilo ali dá uma adrenalina nele. E é uma coisa fantástica. Eu consegui com ele o ano passado ganhar o Campeonato Brasileiro, ganhar o Indoor.
Então, já ganhei 2 ou 3 brasileiros com ele e ganhei 3 vezes consecutivas o indoor. Então, estamos torcendo para esse ano ter, e se a gente conseguir chegar na melhor fase nossa lá, para tentar fazer um bom resultado lá. Durante o Best Jump em 2008 eu saltei eu me lembro lá, eu saltei era o long neck, o catango e a gina. E tinham 7 provas no concurso. Eu consegui ganhar 5 e uma delas eu perdi por uma falta lá. Então foi o maior número de vitórias lá dentro do Best Jump de um atleta só. E eu consegui graças a esses cavalos aí. Meu pai foi um cavaleiro que sempre se destacou pela elegância da equitação. Ele iniciou sua carreira através de um tio dele, que era o tio João que trazia ele para montar, incentivava ele a montar. Meus avós não eram muito partidários dele montar. Meu avô tinha uma fábrica de copos, de cristais, e queria muito que meu pai trabalhasse na fábrica, mas meu tio sempre viu que meu pai tinha aptidão para montar e levou ele para os cavalos. Então, através do meu tio aí, do tio João, que foi que deu um andamento aí para que ele seguisse a sua carreira. Depois meu pai montou durante um período aqui no Brasil, teve uma boa temporada aqui, depois ele foi para a Europa ainda jovem para lá, passou 10 anos da vida dele na Europa, voltou para o Brasil, seguiu a carreira dele. Em algum momento ele parou um pouco com o salto, começou a jogar um pouco de polo. Depois ele percebeu que o salto, acho que era mais a praia dele. Mas sempre tudo muito ligado aos cavalos e junto com os cavalos. Então, como eu falo assim, meu pai era um homem do cavalo. Não importa se era para passear, para saltar ou para qualquer outra coisa. Era uma pessoa que vivia o cavalo e amava o cavalo, assim como eu. Meu pai dava aula na época paulista e na Santo Amaro também, durante um tempo. Então, ele procurava dar uma aula tranquila. O que ele falava, você tem que conseguir ter uma conversa com o seu cavalo. A partir do momento que você começa a ter um diálogo com o seu cavalo, você começa a conseguir tirar as informações dele, consegue tirar o melhor dele aí para estar conseguindo fazer o melhor da sua equitação ali. Então, o que ele falava muito era que você tinha que ter paciência, que você não podia ser estourado, querer as coisas de uma vez por toda. Tinha que conhecer um pouquinho o cavalo. E o cavalo, muitas vezes, por mais que você chegue lá e faça nele todas as vezes as coisas, nem sempre ele consegue te dar aquilo naquele momento. Às vezes você vai construir uma coisa aqui que você vai colher esse fruto lá na frente, né? Então isso era uma das maiores falas dele, era você ter sempre paciência, esperar, seguir trabalhando, que em algum momento esse resultado viria. Quando criança, eu e minha irmã montava, a gente tinha o Topogide e o Maragato. Eram os 2 cavalos que a gente tinha para montar. Então a gente dividia os 2. Um dia um montava, outro dia o outro. E aí eram os cavalos que a gente dividia lá e seguia a nossa carreira ali. Eu, quando garoto nas provas, quem me acompanhava muito era minha mãe e o Nelson Paraguaio, que trabalhava junto com meu pai. Meu pai, durante as competições, às vezes ele mandava o Nelson comigo para me acompanhar. Então o Nelson foi uma grande pessoa aí, muito importante na minha carreira, na minha vida como pessoa e tudo. Foi quase que um pai para mim, né? Porque ele andava comigo para cima e para baixo, com a minha mãe. Então era muito prazeroso assim. O Nelson era uma pessoa muito bem-humorada, um astral sempre para cima. Então, mesmo quando um dia acontecia ruim de prova, ele vinha, levantava o astral da gente, fazia de tudo para a gente sempre estar bem motivado aí, feliz ali para poder competir novamente. O Dudu era sobrinho do meu pai, meu primo, né? Filho do Zé Carlos. Era um cavaleiro super talentoso. Quando nas categorias de base ele tinha alguns cavalos que eu me lembro bem, o Underclass, que ele saltou, ganhou o Campeonato Brasileiro de Mirim. Depois ele teve um cavalo chamado Asa da Toca, Viejo Smoking. Foram 2 muito bons cavalos que ele saltou na categoria de Júnior. O Asa da Toca levou ele até o Sênior. E
infelizmente aos 19 anos de idade ele sofreu um acidente de carro e veio a falecer. Então foi uma grande perca para o hipismo, porque era um excelente cavaleiro, era uma pessoa super querida por todas as pessoas. Até hoje, às vezes você escuta as pessoas falarem: puta, o Dudu faz falta aqui, e isso aconteceu em 1993. Então a gente vê o tanto que passou e o tanto que ele ainda deixa a sua marca aí registrada e deixando saudade pra gente até hoje. Tive o início do ano muito bacana, prazeroso. Ganhei uma prova aqui dentro de casa. Depois teve o circuito nacional. No nacional eu fiz uma falta na primeira semana e na segunda semana fiquei em sexto, com um aluno meu ganhando o grande prêmio. Então foi um início de ano positivo, tanto para mim como cavaleiro, como instrutor. E infelizmente veio essa pandemia. Essa pandemia veio num momento ruim para todo mundo, né? Porque logo no início do ano, onde todo mundo está começando ali, fazendo. Mas graças a Deus durante ela a gente conseguiu se manter aqui, todos os funcionários, todas as pessoas saudáveis aqui, usando as devidas precauções aí para tentar estar evitando uma doença como essa. E os cavalos a gente não pode deixar eles trancados dentro de uma cocheira, né? Então a gente, durante a pandemia, a gente veio, continuou trabalhando eles, a parte física, um pouco de treinamento de salto, mas também nada muito exagerado, porque não tem por que você estar forçando os animais sem estar tendo a competição. Então agora, graças a Deus, acho que daqui 2 semanas aí mais ou menos a gente vai reiniciar os nacionais ali em Curitiba. Então agora já começou o trabalho um pouquinho mais apertado aí para ver se a gente consegue chegar lá e ter bons resultados. Meu pai, como todo instrutor, ele às vezes tinha as suas brincadeiras ali dando aula e tudo. Então eu me lembro até uma vez que eu fui numa prova e um cavalo não andou tão bem e tudo. Eu saí chateado, ele veio para mim e falou assim: às vezes não é o melhor resultado que mais alegra a gente, mas esse dia aí foi um dia que eu fiquei muito feliz, ele falando para mim, que ele viu que um cavalo que eu estava saltando não estava tendo bons resultados, mas eu terminei saltando o cavalo da mesma forma, do 1 ao último ali, e o cavalo acabou cometendo algumas faltas ali. E ele falou: hoje eu vi um amadurecimento muito bom em você, eu acho que de hoje em diante, se você seguir com essa cabeça, você tem grande chance de ser um bom profissional. E depois tem algumas outras histórias aí que ele sempre contava, mas se eu ficar contando aqui são inúmeras. Bom, meu pai como pai, eu vou te dizer, ele era um pai fantástico. Ele não era... ele era muito rígido com a gente e tudo, mas sempre muito aberto para a gente poder estar fazendo as coisas junto dele. Então ele queria sempre o melhor para a gente, como todos os pais querem, como eu quero para os meus filhos também. Então é difícil eu mesmo falar dele, né? Porque para mim foi uma sorte a minha ter tido ele como meu pai. Então é um grande prazer poder dizer que sou filho do alfinete e que ele desde o início nunca obrigou a gente a montar. A gente começou a montar um pouco porque era o esporte que ele fazia, a profissão dele, mas nunca foi uma coisa obrigada. E ele sempre deixou a gente super à vontade para fazer o que queria. Se não quisesse montar, não precisava montar. Mas ele sempre falou assim: você tem que saber andar a cavalo, jogar tênis e nadar. Você um dia vai na fazenda, na casa de uns amigos, uma dessas 3 coisas às vezes vai acontecer. As pessoas vão sair para fazer uma caminhada a cavalo, ou ter uma quadra de tênis, você tem que saber bater uma bolinha e nadar, porque sempre tem uma piscina lá. Então essas daí foram as 3 coisas aí que ele sempre privou que a gente tinha que estar apto a fazer para crescer na vida e seguir a vida adiante. E nesse momento aí eu escolhi ser profissional e estou aqui até hoje, e tudo o que eu sei devo a ele. Muito obrigado, pai.